chegou a parar a entrevista num determinado momento. O Valmir, porque era assim, era para gravar um depoimento. O Robson tinha essa missão. Aí eu estava com uma câmera, mas aí quando eles toparam de gravar o depoimento, a gente levou o cinegrafista, o Valmir e o motorista para virar uma entrevista. Aí a gente, já na entrada do prédio, tava esse tumulto de jornalistas, porque todo mundo fazia plantão ali. E a gente tava com um carro com insufilme forte, paramos na entrada já do prédio e os jornalistas, todo o carro que entrava no prédio, eles fechavam. Aí a gente tava meio ali e eles começavam a colocar o rosto assim para ver quem que estava dentro. Bater a lente das câmeras. E a gente ouvia. Quem é? Eles falavam assim, não, são só 2 velhinhos entrando aqui. Um de cabeça branca. Bartolomeu, 2 de cabelo branco. 2 de cabelo branco, 2 cabelinhos. Aí tal. Aí a gente entrou. Quando a gente entrou, falei, vamos subir com todo mundo. A gente subiu para esse andar, que nem o Valmir falou, que não era a casa dele, onde eles estavam, não era o pai dela, né? E aí a gente chegou lá e já montou a luz e deixou a câmera posicionada. Isso é interessante, né? Porque para a gente é uma coisa muito comum, né, de explicar, mas para quem não vive essa vida, né, quando você consegue uma entrevista exclusiva numa situação dessa, é muito complicada a chegada porque você tem a imprensa inteira na porta querendo exatamente a mesma coisa, né? Todo mundo queria, todo mundo né? quer o tal do furo jornalístico, né? Então, essa chegada já é uma complicação porque você tem que chegar sem que os colegas não vejam, porque senão vira uma confusão, né? O fulano está lá em cima. Por que o Robson e o Valmir estão privilegiados e a gente não? A gente quer entrevistar. E lá do primeiro andar, a gente ouviu o tumulto lá embaixo. Mas ninguém sabia que nós estávamos... E demorou, o casal demorou quase 1 hora e desce com os filhos pequenos. Desce com os filhos. E aí foi uma discussão, porque eu falei, olha, a gente não vai entrevistar, o Robson também argumentava, a gente não vai fazer uma entrevista perto das crianças, porque vocês vão se emocionar, é um momento difícil. Depois de muito tempo, a Jatobá concordou em que o pai levasse as crianças para o apartamento onde eles estavam, e aí a gente começa uma tentativa de entrevista. A gente não estava ali para tirar a verdade deles, porque você falou que até hoje eles não confessaram. Eu tenho algumas suspeitas, se você quiser a gente pode até falar sobre isso mais para frente ou agora, entendeu? Mas o casal nunca confessou o crime. Então, o que eu penso é o seguinte, o que a polícia investigou, o que nós divulgamos não é a verdade. A verdade vai morrer com eles. Por que eles não fizeram isso, talvez? Para não entrar mais tarde e os filhos entrarem na internet e descobrirem o caso, que a irmã foi morta, e eles confessando um crime. Então, vai sempre ficar aquele mistério e a suspeita, e eles vão dizer, foi invenção da polícia, foi invenção da imprensa, e nós nunca cometemos um crime. Houve um acidente ou alguém entrou e matou a Isabela. Menos mal, né? Que se eles negam... tentar, de uma certa forma, contemporizar e evitar que eles assumam um crime, quer dizer, ou seja, hoje eles podem cobrar, vocês mataram a minha irmã? Sim. Inclusive, eu ia te perguntar isso, porque a gente, quando você tem esse contato, né, com o criminoso direto ali, né, nesse caso os mais intrigantes, vamos dizer assim, tem muito jornalista que fala assim, não, eu não tenho opinião, porque prefere ficar em cima do muro, tal da isenção, mas isso é balela, porque o jornalista olha e ele sai convencido, matou ou acho que não, né, não tem meio termo, não me convence. Eu queria fazer essa pergunta para vocês, quando vocês ficaram de frente ali com os dois, vocês enxergaram ali que você tinha, de fato, um casal que estava mentindo, que eles tinham matado a menina. O pai jogou a filha da janela viva. Então, o Robson também vai dar a posição dele e eu não vou deixar de falar, não. A hora que você senta na frente daquele casal, vem muita coisa na sua cabeça, outras coberturas, me veio o caso da escola básica, eu participei diretamente, e de repente eu estou na frente de 2 inocentes, que estão sendo acusados injustamente de um crime que eles não cometeram. Então, foi difícil a entrevista, porque o Alexandre chorava o tempo todo, estava desesperado, pedia para ir ao banheiro, a Jatobá falava também o tempo todo, a gente não conseguia fazer uma pergunta. A primeira pergunta que eu fiz, que eu acho que era fundamental, perguntou o que aconteceu. Pergunta que os dois estão acostumados a fazer num caso como esse. Só que os 2 advogados que estavam atrás, os primeiros advogados do casal, eles não deixaram o casal responder. Aquilo já me
Mas eu não queria também parar a entrevista naquele momento. Então a gente foi contornando. E eu pergunto para o Alexandre, ou melhor, começo com a Jatobá. Jatobá, você é acusada pela polícia de ter esganado a Isabela. Ela responde, se desespera, chora, dizendo que não, que ela amava a Isabela, que era a filha dela. Aí falo para o Alexandre, Alexandre, você é acusado depois de pegar a sua filha, cortar a rede da janela e jogar o corpo. Ele também se desespera. Quer dizer, mais do que isso, aonde a gente vai chegar? Né? Eu queria te fazer, antes de você responder sobre isso, Robson, porque algumas pessoas, até colegas nossos, eles entendem que o jornalista, quando ele está ali, ele é o inquisitor, né? Ele tem que constranger, tem que olhar para o criminoso e quase que humilhar, colocar na parede. Eu pessoalmente não sou o dono da verdade, mas discordo dessa postura. E você age corretamente, com honestidade. Você não é melhor do que a pessoa que você está entrevistando. Pergunta o que ela fez. Se ela ficar claramente na resposta que ela está mentindo, azar dela, ela vai para o ar mentindo claramente. Eu não estou lá para fazer. Eu não sou justiceiro, né? Mas o repórter policial, ele é criticado. Eu fui muito criticado dentro da própria redação, fora também, e eu e o Robson, quer dizer, achando que a gente tinha feito uma entrevista, como se diz hoje, chapa branca. Mas eu fiz a pergunta que eu podia fazer. E eu tinha uma coisa em mente, Fábio, que era o seguinte: o casal ficou na delegacia há muito tempo, e vocês conhecem a técnica de interrogatório. A polícia é dura no interrogatório. Provavelmente colocou a Jatobá numa sala, falou: seu marido, uma tática de investigação, acabou de dizer que você que matou a Isabela e mandou que eu jogasse o corpo. Aí vai onde está o Alexandre, distante da Jatobá, falou: sua mulher acabou de dizer que você que matou e pegou e jogou o corpo dela. Se a própria polícia, durante os interrogatórios, os depoimentos, não conseguiu tirar essa informação, eu e o Robson e o Bartolomeu, a gente vai conseguir tirar essa... Não, era o direito deles. E eu fui muito responsabilizado. E de um tempo depois da entrevista, eu me considerava o terceiro assassino. Porque todo mundo dizia que eu tinha protegido, eu, Robson, protegido o casal. Não, a gente estava ali no direito de que eles pudessem se defender. Como você disse, se eles... muita gente falou que depois da entrevista eles praticamente se entregaram e a entrevista contribuiu para a condenação deles. Eu não sei fazer essa análise, esse julgamento. Mas, para mim, sabe, o nosso papel era esse, era dar o direito do casal se defender. As pessoas gostam do justiceiro, do jornalista justiceiro, então, né? Mas não é o nosso papel. Não é. Então, eu trabalhei 30 anos com o Valmir, o Fábio conheço também há bastante tempo, mas estamos trabalhando juntos há 4 anos. Essa postura do repórter, assim, de inquisidor, eu acho às vezes desnecessária, né? Total. E sabe, ali naquele momento era mais delicado ainda, porque a gente conversou com o seu Alexandre dias, acho que umas 3 semanas. A gente ia periodicamente no escritório dele, ali na Rua Alfredo Pujol, em Santana. Subia, conversava. Seu Alexandre, a gente gostaria de uma entrevista. Não, vai chegar o momento, sabe? E era muito difícil conseguir convencê-lo. Aí no final falou: tá bom, eu topo gravar um depoimento. E aí a gente foi para o depoimento. O Valmir senta no sofá do lado do casal, mas o Bartô espertamente coloca o microfone sem fio nele. E aí eu estava com a câmera e o Bartô com a câmera. Eu falei, mas o Bartô que estava com a câmera grande com o tripé. E eles começam a falar. E aí o Valmir, na postura ali de entrevistador, de repórter, começa a fazer as perguntas. E teve um momento que os advogados param. Não foi isso que foi conversado, não é entrevista, tal. Paramos e fomos para a cozinha. Não vai. Aí voltou e prosseguiu. Aí o Valmir também foi se soltando um pouco mais. Por isso que as perguntas ela não têm a contundência e nem o perfil o Valmir tem esse, assim, de ser durão, de interrogar na entrevista. E aí rolou o vídeo que todo mundo acabou vendo, né?